cultura diz respeito a bens materiais e imateriais, ou tangíveis e intangíveis, que é a mesma coisa, sinônimo, que varia com o tempo e varia com o espaço. Isso é uma boa definição de cultura. Convívio social humano varia com o espaço, varia com o tempo. Diz respeito a bens materiais e imateriais. Lembra disso? Globalização implica uma aproximação entre as culturas, certo? Nós vivemos em um mundo multiculturalista. O processo de aculturação é uma dinâmica de aproximação entre culturas, é um momento de troca entre as culturas. Pode ser algo negativo, pode ser algo positivo, mas o processo de aculturação é esse momento de encontro entre as culturas. Direito também é cultura, lembrar disso, lembrar das duas grandes tradições que nós vimos, né? Civil Law e Common Law. Diferença entre elas: a fonte da Civil Law é a lei escrita, a fonte da Common Law é a jurisprudência. São duas tradições históricas distintas. É a resolução de conflitos também. E aí nós vimos três formas de resolução de conflitos. Estão além do direito. Nós vimos a autotutela, autocomposição e a heterocomposição. Lembrar o seguinte: utilizem o próprio nome da forma de resolução de conflitos em favor de vocês. Autotutela, uma parte vai tutelar o seu próprio interesse a despeito do outro. Uma parte vai afirmar sua vontade a despeito da outra. Autocomposição, compor entre duas partes. Então, a autocomposição, as duas partes vão compor sozinhas um acordo. Heterocomposição, a composição entre as duas partes vai ter a presença de um terceiro. Hetero é a diferença. Então, tem um terceiro diferente ao problema que surgiu, ao conflito, que vai fazer a resolução. A heterocomposição nós temos quatro tipos: arbitragem, conciliação, mediação e jurisdição. Como eu falei, isso pode cair no objetivo. Lembrar que mediação e conciliação, o terceiro vai tentar facilitar o acordo. E arbitragem e jurisdição, o terceiro decide. Só que o árbitro é eleito pelas partes. A jurisdição é o judiciário que nós conhecemos, é o poder dever do Estado de resolver a questão que é apresentada judicialmente. Devido que o encontro entre duas culturas diferentes, e a partir do momento que a diferença entre esse contato, você instala uma política de julgamento. Ou seja, você começa a avaliar o outro. Mas nesse momento surgem duas possibilidades de avaliação que nós vimos: uma avaliação etnocêntrica ou relativista. A etnocêntrica, vocês têm que lembrar e carregar um conceito. O que é o etnocentrismo? Vocês têm que carregar para vocês o conceito de etnocentrismo. Acho que essa é a melhor. Em que você considera apenas os seus valores como melhores e os outros como insuficientes diante do seu parâmetro. Relativismo. Relativismo vai dizer que não existe cultura ou moral absoluta. Cada cultura tem o seu valor e deve ser respeitada enquanto tal. Então nós vimos essa primeira posição entre etnocentrismo e relativismo cultural. Depois nós vimos uma segunda posição entre relativismo e o universalismo dos direitos humanos. Isso é um estudo paralelo, porque nós temos um slide só sobre os direitos humanos, que é o 5, né? Acho que é o 5 da semana. Nós já não vemos aqui no 6. Essa tensão entre o relativismo e o universalismo. Que o direito existia em sociedades sem escrita, as sociedades ágrafas tinham o direito costumeiro, o direito oral,
ou seja, o direito não depende da linguagem. É importante vocês lembrarem isso. Tá? E aí nós vimos duas expressões jurídicas, das mais conservadas até hoje, da região da Mesopotâmia. Dois códigos que são os mais antigos conservados até hoje. O mais antigo deles, o Código de Unamu, logo depois Hammurabi. Tá? Os dois são da região da Mesopotâmia. Não esqueçam disso. O Código de Unamu, coisas que têm parecido com o Código de Hammurabi, tá? Os dois tinham um apelo religioso muito forte. Essa não separação entre o fenômeno religioso e o fenômeno jurídico. Os tinham ideais de justiça. Os dois vinham de monarquias ou impérios, tá? Os dois tinham esses mesmos componentes. Os dois disciplinavam a vida de um modo geral, social. Disciplinavam, por exemplo, sobre profissões, né? Os dois tinham esse componente. Mas qual era a diferença entre eles, então? Principalmente a forma de punir, a punição. O Código de Unamu tinha como característica ter uma sanção pecuniária, financeira, mexe no bolso. Tá? E o Código de Hammurabi tinha como principal pena uma sanção corporal, que era mais conhecida como talião. Tá? Olho por olho, dente por dente. Então, o código mais antigo, até hoje conservado, é o de Unamu. Depois vem o Hammurabi. Ok? Lembrem disso. As outras tradições da antiguidade, Egito Antigo, direito hebraico, direito hindu, certo? Direito islâmico. Não vou cobrar em específico, mas lembrar que essas expressões misturavam o elemento religioso com o elemento jurídico. Tá? Só isso. O elemento religioso com o elemento jurídico e político, tá vendo? Tá? Não separavam. Bem? E aí nós entramos Roma Antiga, que vocês adoram. O que vocês têm que lembrar de Roma Antiga, gente? Mais de 12 séculos com 3 períodos políticos: monarquia, república e império. Ok? Lembrar dos 3 componentes políticos de Roma Antiga. Depois nós temos marcos ou fases do direito, que não coincidem com esses marcos políticos, tá? Mas nós tivemos direito arcaico, clássico e pós-clássico. O que vocês têm que lembrar da instância política? Que desde o seu surgimento até o fim, Roma foi marcada por uma tensão principalmente entre duas classes, patrícios e plebeus. O movimento político de Roma foi marcado por essa tensão, das ideias de monismo jurídico, ou seja, o rei controlava a jurisdição, o direito, escolhia os sacerdotes que extraíam o costume. Duas figuras importantíssimas: os jurisconsultos e os pretores. Cada região de Roma tinha o seu pretor e os seus jurisconsultos. Então a gente viu que era uma jurisdição, era um direito descentralizado. Isso é importante vocês lembrarem, tá? Se a gente tinha na monarquia uma centralização da produção do direito, agora a gente difundiu pelos pretores e jurisconsultos. O período de maior construção do direito romano. O pós-clássico centraliza na mão do imperador. Volta, o que era na monarquia, na mão do rei, descentralizou na república, nos pretores e jurisconsultos, voltou a centralizar no imperador, pós-clássico, tá? Do império. Ok? De Roma, o legado romano principal
foi aquilo que seria resgatado durante a Idade Média, que é o chamado Corpus Iuris Civilis. O Corpus Iuris Civilis era a consolidação de toda a produção jurídica de Roma e que foi legada, tá? Resgatada e serviu de base para o direito da Europa, serviu de base para a tradição da civil law que nós conhecemos, também chamada de romanista. Por isso que é a mesma tradição ao qual nós pertencemos via o processo de colonização. Lá no Império formou um dos imperadores, o Justiniano. Ele consolidou toda a produção histórica de Roma e armazenou isso. Isso permaneceu ausente durante quase um milênio, foi resgatado durante a Idade Média. Em várias escolas de glossadores e tudo, eles resgataram o Corpus Iuris Civilis e serviu de base de código civil para muitos países. Tá? Essa é a nossa tradição. Idade Média, então, gente. Alta Idade Média que veio primeiro e depois Baixa Idade Média. Tá? Período das Trevas? Não, vocês precisam lembrar disso. É um período de grande efervescência cultural, criação jurídica e política. Tá? Nós vimos várias expressões jurídicas desse período, expressões jurídicas da Idade Média. Direito feudal, direito celta, direito germânico e direito canônico da Igreja Católica. Passagem para a modernidade há esse deslocamento do teocentrismo para o antropocentrismo. Essa passagem para a modernidade também significou uma unificação desse direito que antes estava disperso entre várias produções do direito, celta, germânico, canônico, eram várias expressões ou fontes do direito. Na passagem para a Idade Moderna, centralizou como um Estado de novo. A ação das monarquias nacionais nesse primeiro momento. Deixou de ser descentralizado, tinha várias fontes, que não apenas a do Estado, passou a centralizar de novo. Esse processo de descentralização e centralização tem um nome específico que a gente viu. Monismo jurídico, quando centraliza, e pluralismo jurídico, quando descentraliza. A gente vai para o monismo. A gente está passando da Idade Média para a Idade Moderna. Modernidade, as revoluções liberais. Se no final da Idade Média nós vimos a centralização do monismo, essa centralização vai ser contestada. Revoluções liberais vieram para quê? Para descentralizar isso, para contestar essa autonomia que era absoluta do rei. Três expressões: as revoluções gloriosa, americana e francesa. Haitiana também. Tá? De fato, a Idade das Trevas? Não, gente. Havia um pluralismo jurídico com várias expressões do direito, eram várias fontes diferentes que não apenas a estatal. A expressão monismo jurídico também? Se vocês quiserem, é importante carregar isso, porque falei para vocês a discursiva. A discursiva pode ser essa. Tá? Fonte. Ou seja, as duas expressões das fontes do direito. Ora centralizado o monismo, ora descentralizado o pluralismo. Tá? Esse movimento entre monismo e pluralismo. Ou seja, de um reconhecimento de uma produção de direito difusa para um reconhecimento apenas na mão do Estado. A gente viu que a história é marcada por isso. Como antiga, a gente viu o quê? Na monarquia, para a república, a gente passou de um monismo para um pluralismo. Depois a gente passou de novo para o monismo do império. Isso é uma antiga. Na Idade Média a gente foi para o pluralismo. Depois, na virada, antes da virada para a Idade Moderna, a gente foi de novo para o monismo. Então vocês têm que ser capazes de dizer o que é o pluralismo, o que é o monismo, e identificar algum movimento da história. Pode citar qualquer um. Qual seria o movimento da história em termos de fontes ou produção do direito? Aí você deveria falar sobre o pluralismo e o monismo jurídico. Essa sanfona. Ora, nós temos a presença na história de um direito centralizado, ora de um direito difuso. Ser capaz de explicar o que é o monismo e o que é o pluralismo. Cada leite com a colonização que implica uma passagem de um para o outro. Do Estado social. Por quê? Durante um bom tempo a gente teve a Revolução Industrial que permaneceu liberal, segura o Estado e social. Lembrar então, o contexto de surgimento da Revolução Industrial foi esse, da Revolução Liberal, foi esse, a insatisfação com os mandos e desmandos da monarquia, tá bem? Surge essa dimensão do indivíduo
negativo, gente, porque agora surge uma zona de não intervenção do Estado ou do monarca na vida do indivíduo. Ele não deve agir dentro do indivíduo. É uma não ação dele. Tá? Lembrar dos documentos que marcam cada tipo de Estado. Então, primeiro nós temos Constituição Americana. Com os documentos? DDHC, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. O que caracteriza esse Estado liberal é a sua agenda negativa, né? E eu, por obviedade, não basta colocar agenda negativa, tem que explicar o que é essa agenda negativa, essa zona de não intervenção do Estado na vida do indivíduo. Tá? Era uma igualdade legal ou uma igualdade formal com base na lei, e tinham esses direitos mínimos: a vida, a propriedade privada, a liberdade de expressão. Eram esses os direitos do primeiro tipo de Estado. Estado social surge a partir dessas mobilizações sociais, mobilizações ligadas ao trabalho, mobilizações ligadas a uma busca por uma igualdade material, uma igualdade de fato, em condições econômicas. Não mais apenas negativo, né? Não quer dizer que os direitos de verdade deixam de existir, mas aí se soma uma agenda positiva. O Estado passa a ter uma atribuição, a responsabilidade de atender certos direitos da sociedade. Direito de saúde, direito de educação, direito à moradia. Tá? São esses novos compromissos que surgem com o Estado social. Identificam esse Estado social, nós temos a mexicana 17 e a alemã 19. Mexicana 17, que é a que existe até hoje, é a Constituição atual, a alemã 19 não. É uma requalificação desse Estado que era liberal e social, passa a requalificar pelo viés da democracia. A democracia passa a reconhecer o ter de reconhecer o pluralismo político e social, certo? Ou seja, reconhecer que para dentro há grupos que são diferentes e precisam ser protegidos enquanto tais, que nós chamamos muitas vezes de minorias. Tá? Reconhecer isso é um compromisso que o Estado passa a ter com a diferença para dentro. Então, por exemplo, o reconhecimento dos povos indígenas, proteção a eles, é um exemplo. Tá? Foram mobilizações ligadas aos direitos das minorias, mobilizações do Estado Democrático. Uma carta ou documento que marca esse Estado, vocês podem citar a nossa Constituição Federal de 1988. Direitos humanos. Diferença entre direitos dos homens, direitos fundamentais e direitos humanos. Tá? Não dá para vocês esquecerem disso. Direitos humanos têm o viés de um direito natural, como o justnaturalismo. Está ligado à ideia de que todos os homens têm direitos por serem seres humanos. Tá? Mas esses mesmos direitos, quando eles são positivados em documentos nacionais, em constituições, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. Quando eles estão positivados ou constam em tratados internacionais, eles são chamados de direitos humanos. São os mesmíssimos direitos. Só que aqui está em constituições nacionais, aqui está em documentos e tratados internacionais, aqui não consta em nada. Primeiro, autor a qualificar em várias gerações os direitos humanos, nós vimos que existem três delas, né? Os direitos civis e políticos ou os direitos de liberdade, primeira geração. Os direitos econômicos, sociais e culturais são os direitos sociais de segunda geração. E os direitos de solidariedade ou fraternidade, a terceira geração. Certo? Lembrar, podem deixar de ter a qualificação de cada um com vocês para a prova, por isso pode ser matéria de objetivo discursivo. Liberais, gente, confunde um pouco com o surgimento do Estado? Sim, porque ele se consolida no mesmo momento. Só que eu falei com vocês que do ponto de vista diferente.
Nós podemos ter hoje estados que são liberais, que são sociais, que são democráticos de direito, mas podemos não ter esses estados. Mas isso não significa que a gente não tem os direitos humanos. Ou seja, existem países hoje no mundo que nem Estado liberal são, mas mesmo assim existem os direitos de liberdade, os direitos sociais e os direitos de fraternidade. Então a ideia do ponto de vista diferente é o seguinte, que o Estado se qualifique como liberal, social e democrático de direito, não implica que a sociedade não tenha direitos. Então o tipo de Estado é como a organização do poder político se faz e depois se estrutura de cima para baixo. O ponto de vista dos direitos humanos é que toda a sociedade mundial conquistou e pode demandar perante os Estados. É o ponto de vista de baixo para cima. 2 direitos da liberal, 2 direitos da social e 2 direitos da fraternidade ou solidariedade. Pelo menos, tá? Lembrar dos direitos da liberdade, os direitos difusos e coletivos, essa ideia de que não mais foi o Estado se abster ou o papel do Estado agir, mas todos são corresponsáveis por esses direitos. Por exemplo, o meio ambiente logicamente equilibrado não é papel apenas do Estado, mas dos indivíduos também, de todo o mundo. Essa ideia de que há uma dimensão global envolvida nesses direitos de fraternidade. As gerações de direitos humanos são complementares, ou seja, uma geração que se sucede não substitui a anterior. A terceira geração não substitui a segunda não substitui a primeira. Se complementam, são camadas que se somam de direitos aos indivíduos. Tá? Então, a hierarquia entre as gerações, cada geração tem a sua importância, e uma é melhor do que a outra. E como elas surgem a partir de mobilização social. O documento histórico a predispor esses direitos humanos em instância global deu-lhe a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, Sociologia. Da concentração da vida no espaço urbano, a sociologia se forma ou se propõe como ciência. Autores que estudamos, Comte, Marx, Durkheim, Weber. O positivismo científico dele, essa fé inabalável dele na ciência, resposta aos problemas que a modernidade trazia, e a Revolução Industrial também. Fazer uma física da sociedade, né? É isso que ele chama da sociologia no primeiro momento. Ele vai tentar explicar a sociedade, ele vai tentar descrever a sociedade, porque ele acreditava que a ciência trazia o que ele chama de previsibilidade, e da previsibilidade ele acreditava que dava para entender para mudar. Era uma frasezinha dele, né? Para prever, prever, para prover. A lei dos 3 estados para ele, a história humana era uma história de uma etapa dos conhecimentos. Para ele, nós tivemos um período teológico no qual sucedeu o metafísico e terminou com o positivo, que era o momento em que ele estava, que a ciência se afirmava. O Marx vai ser o único que não vai acreditar na neutralidade científica. O Marx acreditava que, independente do fato de você tentar fazer isso, ainda assim você faz partir de uma posição de classe. O assunto nunca vai entender o que é o assunto. A realidade é você acreditar que, na hora de você fazer pesquisa, você pode afastar suas convicções pessoais ao observar a sociedade. Então você consegue fazer essa separação entre quem é você, quando você tem a sua vida pessoal, e o que você vai pesquisar. Uma partida seu de classe determinava o seu olhar para a sociedade e como você descrevia a sociedade. Então, se você partia de um ponto de vista burguês, dava uma sociologia. Se você partir do ponto de vista operário, daria outra sociologia. Então, gente, o que a gente tem que lembrar dele? A consciência dele da exploração, ou seja, o fato da exploração que acontecia em sociedade. E eram muitas na história, né? Nós vimos os modos de produção, sempre demarcando o que, gente? A separação daqueles que produzem da que é produzido, a botinha, né, que a gente falou outras vezes. Alguém faz e é separado do que produz na bota. Alguém se intromete no meio. A
história é marcada por essa exploração do que é produzido daquele que produz. A consciência da exploração é justamente isso, a importância de você saber isso que constitui o motor da sociedade. Exatamente. Na verdade, você se aliena do que é produzido e você se aliena também da consciência disso. Tá? Ele vai acreditar no evolucionismo, nós falamos sobre isso. O evolucionismo do Comte era o etapismo do conhecimento humano. O evolucionismo do Marx são os modos de produção. Nós vimos isso, né? Tem alguns conceitos importantes dele: a noção de trabalho, a noção de base e superestrutura, né? Nós falamos bastante sobre isso, a noção dele de capitalismo, que é um dos modos de produção, e a noção dele de conflito de classes, que é a história é marcada por um conflito de classes. Modos de produção, nós vimos 7. Critica o capitalismo, sendo o capitalismo o modo máximo de humanidade possível em sociedade. É errado, né? Tem que saber identificar isso. O capitalista, o socialista e o comunista. Ele é um comunista. O socialista e comunista, como eu falei para vocês, ele não viu, mas ele antecipou. Separação em classes, como a história constituída pela separação em classes. Qual é a marca da separação? A ideia de que alguém está explorando alguém, principalmente separando aquele que produz daquilo que é produzido. E o cara tem um antagonismo com o Weber, né? Nós falamos sobre isso. Existe o ponto de vista do Durkheim e existe o ponto de vista do Weber. O ponto de vista do Durkheim é da sociedade do indivíduo. Ou seja, ele vai identificar o que é social e aí sim vai explicar o que é o comportamento do indivíduo. Ele vai partir dos fatos sociais para explicar como os indivíduos se comportam. O Weber vai partir do indivíduo para explicar a sociedade. Ele vai partir de um outro conceito que ele chama de ações sociais para explicar como os indivíduos se comportam individualmente para depois identificar como a sociedade funciona. Então, o ponto de vista do Durkheim é da sociedade para o indivíduo, o ponto de vista do Weber é do indivíduo para a sociedade. O Durkheim vai acabar, vai identificar a autoridade e vai fazer também uma crítica ao liberalismo. Né? Mas, Durkheim e Weber fazem críticas ao liberalismo. E ao capitalismo. Tá? Comte não. Nós vimos que para ele há uma divisão do indivíduo, né, entre consciência individual e consciência coletiva. No Durkheim será da consciência coletiva que nós extrairemos os fatos sociais, sendo o fato social o conceito mais importante dele. Não dá para não carregar isso para a prova. Vocês precisam de um conceito de fato social. Vocês precisam saber que o fato social é geral, exterior e coercitivo. Geral, exterior e coercitivo. Geral, exterior e coercitivo. Precisam saber o que significa geral, exterior e coercitivo. Propriedade. Isso pode ser discursível para vocês. Tranquilamente. Mas vocês, inclusive, falei para vocês, inclusive, que eu já usei charts na minha prova. Divisão social do trabalho. Quando a divisão social do trabalho é menos complexa, nós estamos presentes diante de uma solidariedade mecânica. A sociedade tende a ser mais próxima, a consciência coletiva é maior. E nós vimos que, quando há uma sociedade mais complexa, com alta divisão social do trabalho, nós estamos perante uma solidariedade orgânica em que a consciência individual é maior do que a coletiva. A dependência é maior, mas você está mais distante. A sociologia da ação, por isso que o conceito dele vai ser ação social, ele vai tentar identificar como os indivíduos pensam a sua ação em sociedade. Tá? Ele vai tentar entender como os indivíduos qualificam a sua ação uns perante os outros. Tá? Ele vai fazer isso construindo modelos, ou o que ele chama de tipos ideais, que é a mesma coisa. São modelos para explicar como os indivíduos qualificam a sua ação. Tá bem? E aí nós vimos a ação social. Tem que lembrar, tem que carregar um conceito de ação social, que a gente lembrar tem 4 tipos ou modelos ideais, tipos ideais de ação. Ação social afetiva,
afetiva, tradicional, racional com relação a valores, racional com relação a fins. São 4 ações. Aqui é discursivo. Weber também, nós vimos, né? Ele vai dizer que na modernidade houve um processo de racionalização da vida. Inclusive nós falamos sobre isso, que aquelas ações racionais com relação a valores e fins surgiram na modernidade. Ele vai dizer que a sociedade perdeu o encantamento do mundo. Foi um processo de desencantamento do mundo, foi um processo de burocratização da vida. Né? A gente está fazendo as coisas só calculando e não vendo para onde a gente vai, sem objetivo e valores. Para o Weber, isso se deu na vida moderna. Até aquela depressão geral. Ele vai pensar a dominação, as formas de reconhecimento do poder que é exercido sobre nós. Tá? Ele vai dizer que existem 3 tipos de dominação: a carismática, a tradicional e a legal. Lembrar disso que pode ser objetivo ou fácil. Nós temos que lembrar que a experiência normativa não é apenas a jurídica. Nós temos muitas normas no mundo social. O direito é uma dessas normas. Tem que lembrar disso. Tá? E aí nós vimos a divisão do ser e do dever ser. Ser o mundo dos fatos, onde ocorrem os acontecimentos. Dever ser essa realidade projetada. São as normas que constrangem o comportamento. Nós falamos que existem várias delas, né? Não apenas a jurídica, mas tem a moral, tem as normas religiosas, tem as normas de etiqueta, não é? Certo? A função de limitação e a função de proteção. Lembrar disso como uma possível objetivo. Direito moral não tem para onde correr. Tá? Tem que lembrar do que? Em específico, que direito moral se diferenciam por 4 campos. Tem que lembrar que a interioridade, autonomia e coercibilidade da lateralidade dizem respeito à moral. Que a exterioridade, autonomia e coercibilidade e bilateralidade diz respeito ao direito. Princípios todos com objetivo. Mais fácil. Esse do direito é dietética do imagem. Ok? Tem que lembrar dos estudos do imagem. Tem 3 grandes áreas. Nós gastamos a principal parte do nosso tempo falando da teoria da norma. Certo? Teoria da norma, nós vimos, principalmente o elemento da sanção. É muito importante lembrar que a sanção não diz respeito apenas às normas jurídicas, mas toda norma social tem sanção. Certo? Ou seja, tudo com a consequência que é atribuída ao fato de você descumprir uma norma. Isso é sanção. Tá? E aí nós vimos, então, que a sanção jurídica é uma espécie da sanção geral, ou seja, tem o universo da sanção geral. Uma das espécies de sanções que existem é a sanção jurídica. Existe a sanção moral, a sanção religiosa, a sanção de etiqueta. Falamos sobre a coerção, a coercibilidade, que é o Estado por trás para garantir a obediência da norma. Não é? Essa diferença da sanção jurídica. Também lembrar disso. Então, o direito tem a face da heteronomia, é uma norma posta fora do sujeito, terceiros, e tem a coercibilidade, o Estado por trás para garantir a obediência a essa norma. Lembrar disso. Objetivo principalmente. Falamos sobre a norma jurídica, que é uma proposição, um juízo hipotético, uma conduta abstrata a qual se atribui uma sanção. Lembrar disso como possível objetivo. Tá? E nós vimos principalmente dessa conduta abstrata o seu encaixe no caso concreto. Nós falamos sobre a subsunção. Lembrar do que é a subsunção. Objetivo. Tá?
as áreas e tentavam explicar o direito a partir delas. Toda norma jurídica que existe hoje é válida e que não é válida pode ser julgada a partir dessas três áreas. Falei com vocês que uma norma pode ser considerada justa, pode ser considerada válida e pode ser considerada eficaz. Toda norma pode ser avaliada por esses critérios. São as áreas da norma jurídica. Tá? E aí nós vimos, como no retomado, que existem pelo menos 3 teorias do direito que se debruçavam sobre uma determinada área da norma e tentavam explicar todo o direito por elas. Então, a primeira teoria do direito que surgiu no século XVIII e XIX foi a teoria da justiça, foi a teoria do direito que se baseou na justiça para identificar o que era o direito. Essa teoria nós chamamos de jus naturalista, ou direito natural. A segunda teoria que surgiu logo depois, já na virada do século XIX e do século XX, foi aquela que focava apenas na validade das normas. O juspositivismo ou positivismo jurídico. E nós vimos que, concomitante a ela, um pouco depois, veio aquela que se baseava apenas na eficácia, que era aquela decorrente da tradição anglo-saxã, da tradição da Common, que é o realismo jurídico. Então, nós temos 3 áreas da norma, e nós tivemos ao longo da história teorias do direito que se debruçavam apenas sobre uma delas. Teorias do direito e áreas da norma. Teorias do direito tentam explicar todo o fenômeno jurídico. Existem aquelas que escolhem focar em determinadas áreas da norma, nós vimos 3 delas. E nós vimos depois uma última quarta que reúne todas elas, que é a teoria tridimensional do Miguel Ferrara. Quando o justnaturalismo de uma definição geral, vocês têm que carregar o que é o justnaturalismo, o juspositivismo, uma definição geral. O justnaturalista ou positivista jurídico considera como direito. Dentro do positivismo, lembrar desse sujeitinho que a gente estudou, pouco importante, Lance Kelsen. Lembrar do que é a teoria pura dele. É isso. Tá bem? Qual é a proposta dele quando ele tenta fazer uma teoria pura? Uma ciência neutra do direito. Lembrar que ele não vai deixar os valores contagiar essa ciência que ele vai tentar fazer. Não significa que ele não atribui importância moral. Significa que ele diz que quando a gente vai estudar cientificamente o direito, a moral não pode contaminar a nossa mente. O jurídico, que vai focar efetivamente aplicado nos tribunais para dizer o que é o direito. Não importa olhar para os códigos, para as normas válidas, não importa olhar para as suas teorias da justiça, o que importa é o que é efetivamente aplicado, o que é efetivamente imposto pelos tribunais. Não carrega uma definição do realismo jurídico também. Dos 3. Vemos que ao longo do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, outras teorias surgiram ou focar apenas uma delas, a teoria tridimensional. Dentro da teoria tridimensional, é importante lembrar da sua teoria tridimensional. Na prova, posso cobrar facilmente de vocês em objetivos possíveis a teoria tridimensional do real. Você tem que ser capaz de explicar como o real analisa o direito, sendo inseparável de norma, fato, valor ou eficácia, validade e justiça. Ele não diferencia o fenômeno jurídico, quando ele se expressa, quando ele age, ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é fato, valor e norma ao mesmo tempo. Não dá para separar um dos seus campos sem prejuízo na análise do que é o fenômeno jurídico. Essa é a teoria do real. E você tem que ser capaz de explicar o que te explica cada um desses campos. O que é fato, o que é valor, o que é norma. Ou o que é eficácia, o que é justiça e o que é validade. Tem conceitos para a prova como a teoria tridimensional. E o auto-lei da homogênese, E que é homogênese? Criação de normas. 2 formas de pensar o ordenamento na história. A primeira que surge depois da
Revolução Francesa, que é a teoria do ordenamento jurídico fechado, ou da plenitude do ordenamento jurídico. Essa teoria não existiam problemas com o ordenamento, ele seria perfeito. Tá? Ele seria perfeito e o juiz só aplicaria a sua discussão o tempo todo. Certo? Essa teoria dizia que não existia lacuna no antinomia, era perfeito. Só que ao longo do século XX, né, diante da realidade concreta da aplicação desses ordenamentos, se identificou que, na verdade, o ordenamento poderia apresentar problemas, poderia levar aos casos concretos. E aí se teorizou o ordenamento jurídico aberto e concreto. E que essa teoria, os problemas podem surgir, a antinomia e as lacunas podem surgir, mas o ordenamento tem que estar preparado para dar conta delas. Essa é a noção do ordenamento jurídico aberto. Ou seja, os percalços podem surgir, mas a gente tem que conseguir dar conta deles. A LINDB, por exemplo, está como na antinomia da lacuna, nós vimos isso. A LINDB, então, é uma forma de pensar do ordenamento jurídico aberto, porque ela traz resoluções aos problemas da antinomia e da lacuna do ordenamento. A sua representação do ordenamento em forma de pirâmide. Falei com vocês que é uma pirâmide oca, é uma pirâmide de validade, não importa o que está dentro do copo, mas a estrutura do copo. Não é a validade, que é o órgão competente, mas procedimento correto, não importa o conteúdo. No ordenamento, existem problemas que podem afetar a sua unidade. São dois tipos de problemas que afetam a unidade: a lacuna e a antinomia. Lembrando que a lacuna, lembrando que a antinomia é um conceito de lei, analogia, costumes, PGD, doutrina de jurisprudência. Não dá para você sair do primeiro período sem saber o que cada uma delas significa. Lembrar da teoria clássica das fontes, né, que a divide entre fontes materiais e formais. Lembra disso para quê, principalmente? Objetivo. Lembrar da subdivisão entre primária e secundária, estatal e não estatal, da fonte primária. Isso código como objetivo. As descrições de cada uma das fontes. Por propriedade, carrega o conceito de cada fonte com vocês. LINDB também é objetivo exclusivo. Qual a importância da LINDB para o ordenamento? Vocês precisam falar o quê? Que a LINDB é uma lei das leis ou uma lei de sobredireito, porque ela regula as outras leis. Ela tem o papel de articular o ordenamento jurídico coeso, a sua unidade. Então ela atribui, ela tem uma competência de regular as outras leis. É isso. E eu perguntarei na sequência 3 funções que a LINDB tem no ordenamento. A LINDB tem um papel fundamental para regular a vigência das normas, na medida em que ela atribui o período de vacância. A LINDB regula o conflito de normas no tempo. Ou seja, quando 2 normas entram em conflito, que nós chamamos de antinomia, existe um critério para a resolução delas, que é um critério cronológico, que está lá, né? A lei mais nova vai ter preponderância sobre a mais antiga. A LINDB carrega critérios de hermenêutica, que traz um método específico para a interpretação das normas. Que a LINDB regula, protege o ordenamento contra as lacunas. Regula o que? Vigência. Regula o período em que a lei tem validade, mas ela ainda não tem a possibilidade de produzir seus efeitos. É o período de vacância, o vacatio legis. 45, 3 meses, né? 45, 3 meses. Então, vacância ou vacatio legis. Vigência é uma coisa, vacância é outra. Vacância é a mesma coisa que vacatio legis. Aí, só rapidinho, né? Se ocorrer durante a vacância, é curto prazo. Se ocorrer depois da vacância, nova lei. Artigo 2º, regula a duração das leis, traz o princípio da continuidade das leis, não é isso? Que elas continuam no ordenamento até que o ordenamento modificado ou revogado. E aí, gente, é importante lembrar que o posterior revoga anterior quando 3 situações expressamente incompatível matéria. Decore assim, expressamente incompatível matéria.
expressamente disser, incompatível com a lei anterior e regular a mesma matéria. São essas três circunstâncias que a lei posterior revoga a anterior. Artigo 3º traz o erro de direito. Quem pode alegar que descumpriu a norma, alegando desconhecimento dela. Artigo 4º traz a regulação da lacuna, quando a lei for omissa, o juiz utilizará a analogia com o estudo do PGD. Artigo 5º, a hermenêutica, um método teleológico por trás da lítica. Artigo 6º, a norma do tempo. E aqui vocês têm que lembrar, tá bem? A lei em vigor vai valer, vai poder retroagir, mas ela deve respeitar três coisas: o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Lembrar dos três. Os parágrafos dizem respeito a uma qualificação do que ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Então você só tem que lembrar que não pode retroagir para ferir o ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Não vou cobrar a definição. Só lembrar que a lei não pode infringir isso. Ok? Porque vai ganhar um objetivo. A gente descobriu que existe a vigência, então são 4 coisas que a gente pode analisar na norma: a validade, a vigência, a eficácia e a justiça. São 4 coisas distintas. Uma norma pode ser válida e não ter vigência, e ser justa ao mesmo tempo, e não ser eficaz. Toda norma pode ser avaliada por esses 4 princípios. E quando recorta, atribui a capacidade de produzir a criação, modificação e extinção de relações jurídicas. Vimos que existe a classificação dos fatos jurídicos, aqueles que envolvem a vontade humana e aqueles que não têm a vontade humana. Quando não têm a vontade humana, são fatos jurídicos naturais. Quando têm a vontade humana, são humanos ou atos jurídicos. Nós vimos isso. Pulando isso tudo, nós temos a seguinte organização. Existem muitos fatos no mundo, nem todos importam no direito. Os que importam são divididos em quando não há vontade humana, da natureza ou naturais. Quando há vontade humana, atos jurídicos aqui, tá, gente? Atos jurídicos podem ser classificados em ilícitos e ilícitos. Os lícitos são subdivididos em quando há uma maior autonomia da vontade por todos os efeitos, menor autonomia da vontade por todos os efeitos, são os atos jurídicos em sentido estrito, ou quando há uma maior autonomia, negócios jurídicos, contratos, por exemplo. Sujeito e direito são 2 sujeitos possíveis que o direito civil reconhece: pessoa física ou natural e pessoa jurídica, que podem ter personalidade jurídica, podem figurar no rol ativo e passivo de demandas de contratos. Amém? São essas 2 pessoas. Nós vimos que os 2 têm personalidade, podem ter personalidade, só que os requisitos são distintos. Para a pessoa física ou natural, o requisito para adquirir a personalidade é o nascimento com vida. Nós vimos isso no Código Civil. E para a empresa ou para a pessoa jurídica é o registro no órgão competente. Ok? Os 2 adquirem personalidade com esses requisitos. Tranquilo? Lembrar disso. Lembrar que a pessoa jurídica é um ente coletivo ou um fato associativo. A aptidão genérica, então, é a base da personalidade, ou seja, é a possibilidade de você exercer os seus direitos, possibilidade de ter direitos e exercê-los. É a aptidão genérica. Só que nós vimos lá na frente que nem sempre você tem capacidade civil. E nós vimos essa diferenciaçãozinha entre personalidade e capacidade de fato. A personalidade, a pessoa que nasceu com vida ou a empresa que detém. Agora, a pessoa natural pode ter alguma
todos possuem personalidade, mas nem todos possuem capacidade civil. E aí nós vimos as figuras da tutela e curatela. Tutela abaixo dos 18, curatela acima dos 18. Certo? Os jurídicos é um fato associativo, é um ente coletivo. Essa é a diferença fundamental da pessoa física para a pessoa jurídica. Vou dar para vocês a importância da hermenêutica para o direito de atividade de interpretação. Vocês têm interpretação, não se confundem. Seria a mesma coisa que confundir sociologia com sociedade. Não confundam os dois. Não. A interpretação é o sentido, determina o alcance da norma. Vocês falaram sobre o alcance da norma na redação de vocês, né? Quais são os efeitos extensivo, restritivo, declarativo, ninguém está ao certo, não é? Uma escola que tem conjuntos de métodos interpretativos, que é o gramatical, que dizia que o juiz deveria ficar preso ao que a norma diz, à literalidade da norma, lembrar da escola da exegese, afirma a literalidade da lei, ou a criação do método gramatical. O Kelsey também tem uma teoria da interpretação, lembrar da moldura dele. Kelsey é chato, né? Mas tem que saber o que Kelsey define. Vamos lá? É a moldura do Kelsey, lembrado disso. E aí, gente, métodos clássicos de interpretação. Como eu falei, na discussão eu posso pedir 2 para vocês, então carreguem 2 com a certeza de vocês serem capazes de escrever na prova. E tem que lembrar dos 4. Por quê? Objetivo. Não precisa explicar, só explicar. Tá? Tem que carregar, tem que saber identificar. Porque, gente, a essa altura do campeonato, vocês já viram como eu faço questão. Vocês já viram que eu adoro dizer que é uma coisa e dar a definição de outra. Vocês têm que saber identificar que essa é errada. Aí o grau de definição. Certo? Declarativo, extensivo, extensivo. Ok? Objetivo. Exatamente. É isso. Decisão, sentença, acordo, divisão de gênero. Divisão de gênero não cai. Falei para vocês. Vamos lá. Divisão de gêneros não cai. Lembrar, começa com a petição, segunda fase, citação, terceira fase, instrução, quarta decisão. Decisões, nós vimos que, em primeira instância, nós temos 3 grandes atos do juiz: despachos, decisões interlocutórias e sentenças. 2 deles têm natureza decisória. Um tem decisão no nome, pelo amor de Deus. O outro é sentença. Despacho não tem natureza decisória. Lembrem disso. É isso. Despachos são meros atos procedimentais. Decisões interlocutórias são acontecimentos que impedem o curso natural do processo e o juiz tem que se manifestar para o processo continuar. Por ser decisão, cabe recurso na decisão interlocutória, é o chamado agravo de instrumento, né? Nós vimos isso. Trânsito em julgado, tem que lembrar o que é. São 2 possibilidades de acontecer. Primeiro, acabou o prazo de recurso para entrada de recurso.
Você perdeu o prazo, você não quis recorrer, acabou o prazo, você foi julgado. Ou você esgotou as instâncias recursais, não há mais nenhum lugar para o qual recorrer. Tá? Sentenças terminativas ou definitivas, nós vimos, as terminativas não encerram o mérito, não decidem sobre o mérito. As definitivas sim. Sobre sentenças, separação de categorias, não vou cobrar. Tá? Tranquilo? Partes da sentença, lembrar que há relatório de fundamentação dispositiva nas sentenças e nos acordos. Ok? Lembrar que é um acordo, é uma decisão judicial proferida pelo órgão colegiado. Não me confundir acordo com sentença. Não me confundir sentença com despacho. Não me confundir acordo com decisão interlocutória. Vocês têm que saber a diferença entre os quatro atos. Pelo amor de Deus. Esse é o objetivo. Ok? Meu Deus, eu acabei de tomar uma semana. Oh, meu Deus! Vamos lá então. E acabou a matéria. De nada adianta terem ou criar um resumo. Aquele que tem o resumo sabe que criar um resumo já é uma atividade de estudo para a prova. Então já está atendendo ao objetivo de estudar para a prova. Mas o bom resumo não te faz fazer uma boa prova. Por quê? Porque você tem que fixar os tópicos. Não adianta de nada você ler e lembrar o resumo e chegar na hora da prova naquele famoso branco, porque você não fixou os tópicos. Então vocês precisam aprender a estudar para as provas. Qual é o ideal? Já falei isso para vocês vezes atrás. Olhar para os tópicos e lembrar da matéria. Principalmente aqueles que podem cair em discursivo, porque vocês têm que carregar conceitos. Então vocês têm que ser capazes de fazer isso sem recorrer ao resumo. Vocês têm que ser capazes de olhar para os tópicos e lembrar da matéria. Esse é o objetivo final de vocês para fazer uma boa prova. Claro, gente, tem gente que tem um ponto mais forte do que o outro. O ideal é aqueles pontos que podem cair em discursivo, vocês têm que dar um enfoque maior, por verdade. E os outros você tem que ter uma noção geral, pelo menos básica, para você não ser confundido em uma possível pegadinha com o que você está estudando. É isso. Tá? Tem que estudar de forma estratégica. Nem todo mundo saberá tudo, mas vocês têm que ter áreas que vocês dominam. Pelo contrário, vocês não vão conseguir nem tirar 3. É isso. Lembrando, são 10 questões objetivas que compreendem metade da nota da prova. 5 em 10 são questões objetivas. Os outros 5 pontos são discursivos. Já garanto a vocês. Não vá pensando que você vai conseguir a pontuação só com objetivo. Vocês fazem as questões objetivas há muito tempo para saber que vocês podem sair daqui com a convicção que ela está e tirar o meu objetivo. Eu acho a minha discursiva mais fácil. Então se preparem para fazer boas discursivas. Olha, a mesma coisa. 5 pontos de objetivos, discursivas, 5 pontos de objetivo. Só que muita gente acha que por cada objetivo ali, você já tem a resposta. Mas outra coisa, uma coisa que você achar que você não dá uma coisa errada. Não, vocês têm tudo na mão para fazer a história. Tem os exercícios, que são questões parecidas com as da prova, não parecidas